Começamos mais um Papo Reto com Lorena. A gente está aqui com o Davi, que ele é sócio da Condogold, filial Curitiba. Veio passear aqui também, veio para o nosso evento, prestigiou o nosso evento Melhores do Ano, do segmento condominial do ano 2024. E ficou mais um pouquinho para fazer diz ele que um network. Eu sei que ele está voltando com a bagagem cheia. Davi, seja bem-vindo ao nosso Papo Reto com Lorena. Obrigado, Lorena. E mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Realmente foi um evento brilhante. Ficamos muito felizes ali pela premiação em nome da Condogold. Agradeço aí o reconhecimento. E estamos aí, né, nesse universo condominial aí para contribuir, aumentar essas conexões e contribuir também para a melhoria de vida de todos os moradores desses milhões de condomínios desse Brasil aí. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho de garantidora, né? A gente sabe que é um assunto que muita gente não tem tanta informação. Sim. Algumas têm informações também que não são tão corretas, né? Tem metade de informações. Então a gente queria trazer você, que é um especialista nesse assunto, para a gente tentar desmistificar esse assunto, trazer uma coisa mais leve para o síndico, que ele consiga entender de que forma a garantidora pode ajudar ele na gestão condominial, certo? Veja, essa é uma das perguntas, eu acho que mais interessantes, porque o mercado condominial, né, nas últimas décadas, ele vem sofrendo várias revoluções, se possa assim dizer, né? Se a gente olhar para o Código Civil, ali traz um monte de atribuições do síndico. Desde a questão de zelar pelo condomínio e etc. E vai em todos os pontos. Ou seja, tudo que precisa no condomínio é o síndico que é responsável. E dentro desse caminho foram se criando algumas empresas especializadas, né? Que vieram trazendo algumas melhorias, como as terceirizadas, as administradoras fazem terceirização, etc. E surge, então, acho que nos últimos 30 ou 40 anos, umas empresas que são focadas na questão da cobrança e recuperação desses recebíveis, né? Que realmente hoje são se você for perguntar até a nível pesquisa, são dois pontos cruciais que atrapalham mais a vida do síndico, é funcionário e falta de dinheiro. Então vamos lá. Me explica rapidinho o que é a garantidora, tá? E como ela pode ajudar o síndico na prática. Então, vamos lá. A garantidora é uma dessas empresas nesse contexto que eu trouxe, que ela antecipa os valores desses recebimentos, ou seja, o síndico programa o que ele tem que receber ali no rateio mensal e chega no vencimento, o dinheiro está todo lá para ele poder se programar e pagar todas as contas do condomínio. E a cobrança fica por conta dessa garantidora, né, dessa empresa chamada garantidora, que faz a cobrança amigável ali dentro de um período e se precisar judicializar também isso, a garantidora também ela entra fazendo todo esse trabalho de recuperação desses recebíveis. Davi, me fala, assim, quais são os principais benefícios que o síndico tem, tá, fechando um contrato, uma parceria com a garantidora? O que eu mais enxergo, né, nessa visão de benefício de uma parceria, uma visão até mais ampla, até como um olhar de síndico, é ter a previsão de receber esses recursos e ter esse recurso em caixa em data determinada. Então, eu acho que o principal benefício, sem falar das outras questões que a gente vai abordar no decorrer da nossa conversa aqui, eu acho que é essa previsão. Eu programo e o dinheiro está lá. Então, eu quero fazer uma obra, tenho uma conta para pagar, está ali o recurso. Então, basicamente, eu acho que esse é o principal benefício para o síndico. Certo. Vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica de pergunta, para não ficar pergunta. Eu quero saber, a gente tem algumas perguntas dos síndicos. Ah, que legal. E aí eu vou trazer para você mitos e verdades. Você vai me dizer se é mito ou é verdade. Tá bom. Certo? Porque fica uma coisa mais dúvida deles pra gente. Sim, vamos lá. A primeira que a gente teve aqui é sobre contratar uma garantidora é só para condomínios com alta inadimplência. Eu acho que é um mito. Veja só. A garantidora, o produto da garantidora, ela transcende. Eu vou falar um pouquinho de problema, a gente tem um tempinho, né? Eu vou falar de uma realidade. Eu administrava um condomínio lá em Curitiba, de onde eu venho, na minha terrinha, que eu peguei ele depois de anos. Já tinha passado uma questão de cobrança lá de trás e eles estavam nessa assembleia discutindo os processos e andamento de uma unidade. E tinha umas ações de cobrança de 10 anos, que já tinha passado na mão de 3 advogados, e dessa nova gestão descobriu que tinha essas cobranças e foram procurar, o advogado tinha morrido e não tinha recebido esse dinheiro.
O condomínio não recebeu de volta, né? E aí? E aí que as gestões vão passando, né, de uma mão para outra, um síndico não transfere para o outro, e muitas vezes uma dívida que era para ser um recurso que o condomínio estava para recuperar, ele se torna perdido porque no decorrer dessas gestões, essas trocas de gestões, eles acabam se perdendo no meio do caminho porque não tem esse histórico quando está em processo judicial. Então a garantidora ela vem como uma facilidade para essas cobranças. É uma série de benefícios. Então veja, para a questão do condomínio que não tem alta inadimplência, mas é cômodo. Então o síndico, para a conferência do balancete, eu tenho uma entrada de recurso lá com todas as taxas. Então o condomínio não tem que ficar se preocupando em ver quem pagou ou quem não pagou. Tá tudo ali. Então a prestação de contas se torna mais simples. Ali tem a entrada e tem as saídas do condomínio. Se torna uma coisa simples de analisar. Então essa comodidade também pode ser refletida em taxa para condomínios que têm uma maior inadimplência, uma baixa inadimplência. Isso pode ser refletido também em custo de serviço, né? Tipo, não é justo um condomínio com uma inadimplência baixa pagar a mesma taxa de garantia de um condomínio com uma alta inadimplência. Certo. Então, é uma comodidade tremenda para o condomínio. Primeiro, porque eles vão ter profissionais especializados atuando na cobrança, vai ter a antecipação também das custas judiciais para poder fazer essas cobranças, né? O condomínio não vai desembolsar isso. E o know-how para fazer toda essa recuperação desses recebíveis. Né? Entendi. Então, eu acho que é um mito. Vamos lá, então. Mais uma. O condomínio perde o controle sobre a cobrança quando tem garantidora. Mito ou verdade? Mito. Porque da mesma forma do que quando o condomínio tem, que eu percebo nos condomínios, eu até pensei um pouco para te responder essa, porque foi meio... Porque, na realidade, eu acredito muito na autorresponsabilização, né? Mesmo com ou sem garantidora, a pergunta que eu tenho aí para o telespectador, os internautas talvez não sejam telespectadores, mas é se alguém vai atrás de analisar uma prestação de contas, né? Para ter um controle efetivo sobre isso, né? Porque a tendência do ser humano quando surge uma dúvida, daí as assembleias lotam, né? Então, dessa mesma forma, não há um acompanhamento mensal e um controle sobre a inadimplência de uma forma efetiva, né? Que para o condomínio que interessa, ele receber 100%. Vai controlar? Vai. É só pedir os relatórios para a empresa que está fazendo para garantir se tem um controle ali e acompanhamento de tudo isso. Além de que todos os processos judiciais eles são públicos. Então, eles podem ter acesso às movimentações ali, tem como acompanhar, tem como cobrar. E é um ponto de bastante atenção. Aí vamos ver se vai aparecer nos mitos e verdades um pouquinho sobre os processos. Eu vou aumentar isso. Estão aqui na garantidora. A garantidora assume todo o risco financeiro dos inadimplentes. Mito ou verdade? É mito. Todo risco não. Nunca é todo risco. Porque você veja, isso daí até vai ser uma questão, porque por que uma garantidora ela garante as taxas condominiais? Porque a dívida de condomínio, ela é garantida pela unidade habitacional. Então, a natureza jurídica dessa relação, o nome jurídico é propter rem, uma dívida da coisa, do imóvel, que é equiparada com imposto, é a mesma coisa. Então, a taxa de condomínio, na sua essência, é para manter esse imóvel, né? Então, por ser para manter isso, ela tem uma natureza como se fosse do imposto, tá? Então, veja, uma empresa para garantir, ela tem essa garantia do imóvel, né? Só que até onde vai essa garantia? Então, se o condomínio tem lá um problema de uma taxa lá que tem 10 anos e a pessoa não paga o condomínio, daí entra a garantidora e, em tese, compra essa dívida ali, né? Ela não é 100% garantida, porque, primeiro, 10 anos já prescreveu uma boa parte desse risco. Pode até se tentar fazer uma cobrança de forma extrajudicial, mas no judiciário a gente não vai ter um sucesso porque já prescreveu a maioria dessas taxas. E outra, o valor da dívida, né? Então, qualquer garantidora, ela vai olhar com esse olhar mais clínico, né, e detalhista, para ver se de fato faz sentido, se tem alguma garantia para colocar algum recurso no condomínio em contrapartida disso. Mas isso é um assunto mais evoluído. Mas, via de regra, se o teu condomínio tem um histórico de inadimplência mais baixa, controlada, com certeza vai assumir todo o risco. Certo. Depois de contratar uma garantidora, o síndico não precisa mais se preocupar com inadimplência. Mito ou verdade? Boa pergunta. Se preocupar depende de quem, né? Nesse mundo ansioso que a gente tá, quem não se preocupa com as coisas, né?
A gente se preocupa até com o que não precisa. Pois é. Vai se preocupar sim, mas em tese, tá? Se tem uma boa garantidora, não é mais para se preocupar com isso. A responsabilidade vai para a garantidora, né? É mito, exatamente. Certo. A garantidora absorve essa necessidade do condomínio e cobra. Não tem mais que cobrar vizinho, bater na porta para cobrança. Não sei se aqui em Maceió o pessoal faz isso, mas lá em Curitiba a gente teve uma época que o pessoal fazia isso. Sério? Ia bater nas portas dos moradores lá, daí... Cobrar, né? Fazer aquela cobrança. Antigamente, hoje tá perigoso. Vá. Hoje Aqui em Maceió não pode fazer isso não. Exatamente. Então, esse encargo fica para a empresa de uma forma profissionalizada. A gente faz campanha nos condomínios, faz um café de manhã lá para tentar receber, mas o síndico não precisa se envolver nisso, não. Entendi. Vamos olhar para mais uma. Toda garantidora oferece o mesmo serviço. Mito ou verdade? Mito. Mito porque dentro desses rolos de serviços hoje, cada garantidora acha o seu diferencial, né? Assim como Certo. todo produto ou serviço. E é um produto que está em constante mudança, né? Então, eu também estou constantemente, a gente busca tentar entender isso, tentar trazer inovações, mais tecnologia, mais efetividade nos processos. Isso reflete num diferencial competitivo muito grande de uma empresa para outra, né? Certo. Eu não sei classificar aí o que a empresa A, B ou C tem de diferente, mas com certeza não é o mesmo produto. Não oferece o mesmo Talvez o financeiro seja a mesma proposta de valor, mas eu já vi empresa que se propõe a garantir o condomínio, mas não consegue fazer o repasse nas datas propostas. Entendi. Então não é a mesma coisa. Que já né? é uma coisa, já é um diferencial. Né? Exatamente. Toda garantidora, para ser fechado um contrato, precisa obrigatoriamente de uma assembleia. Mito ou verdade? Verdade. Para garantir, inclusive do síndico, é uma obrigatoriedade ali para ter um respaldo, porque senão o síndico vai responder. Na teoria, tá, o síndico teria essa autonomia porque a responsabilidade é dele em fazer a cobrança. Então, ele delegar isso a um terceiro sobre a sua responsabilidade, que é o que o Código Civil diz, é uma atribuição dele. Né? Mas a orientação é que se passe por assembleia, até por transparência, para poder ser cobrado de uma forma efetiva, para legitimar a empresa no trabalho. Então, eu acho que essa verdade que a gente acabou de trazer, ela é mais uma recomendação para a segurança e para a transparência, que é o que uma empresa profissional vai sempre zelar. Né? Sim. Uma empresa profissional ela vai zelar pela transparência, atender bem os condôminos. Vai exigir uma assembleia, vamos mostrar a proposta numa assembleia para poder... Vai querer se apresentar para os moradores, para que possa saber quem que eles estão contratando, sim. e etc. Mais um. É possível negociar valores e condições de contrato com a garantidora? Mito ou verdade? Verdade. Como qualquer contrato de prestação de serviço, a gente tem que negociar, né? Eu pechincho até a água que eu compro ali no mercado, como é que a gente não vai pechinchar as taxas e valores? A gente está no mercado onde que nada é de graça, né? Sim. Tudo a gente tem que lutar para conquistar, cada um está buscando seu espaço e cada empresa também tem que se adaptar a essas realidades, ver o risco que está entrando no condomínio para poder negociar, pleitear valores, para poder ver o que é mais benéfico para todos. Certo. Então, com certeza, tem uma negociação aí. Fechando o contrato com a garantidora, eu não possuo mais risco. Mito ou verdade? Mito. Completamente mito. Como eu já falei um pouquinho para vocês ali da questão da garantia do imóvel, ela está limitada ao valor do imóvel. Em 2015, né, saiu uma alteração do Código de Processo Civil que trouxe diversas inovações, inclusive para dar agilidade nessa cobrança dessas taxas condominiais. E uma delas, que é a questão, que foi um pouquinho mais para frente no Código de Processo Civil, é a questão de valor mínimo para uma arrematação em asta pública. Então, teve uma cobrança lá, não pagou, desenrolou até na hora que vai a leilão apartamento. O mínimo estabelecido até então tinha os entendimentos do judiciário, mas foi fixado em 50% do valor de avaliação do apartamento. Então, o risco ele está limitado a 50% do valor do bem. Então, veja onde entra o maior risco. Você contrata a garantidora A ou B, ela demora a ajuizar uma ação ou pega um advogado lá que não é tão responsável e só enrola no processo, não dá seguimento. Quando vai ver, a dívida já está em 40% do valor do imóvel. E nem começou a rodar direito o processo. Daí o condomínio lá vê que não está recebendo, vai lá, faz uma assembleia e diz, vamos trocar de empresa.
A empresa que vai entrar, ela já vai olhar o processo lá e vai dizer assim, pô, mas já está em 40%, será que eu vou pôr dinheiro aqui nesse condomínio? Será que eu recebo de verdade? Então, existe um risco. Sim. Então, aí é um alerta para os condomínios também pegar empresas sérias que vão dar atenção à cobrança. Essa seria minha próxima pergunta. Eu vou te perguntar, que na verdade eu vou te pedir uma dica. Né? O que você daria de dica para o síndico que está pensando em fechar com a garantidora, tá? Uhum. E quais pontos eles deveriam, assim, tipo, esse aqui eu vou ter que ter atenção, eu vou dar uma olhadinha no contrato. O que você acha que ele deveria ter mais atenção quando estiver escolhendo uma garantidora? Primeiramente, é ver se ela vai ter esse lastro, né? Alguns elementos, inclusive na internet hoje da mesma forma que traz facilidade, ela também ela mostra muitos dos erros das empresas, né? Ver uma avaliação da empresa, como que ela tem atuado no mercado. Mas eu acho que o principal ponto é você tentar perceber a capacidade que ela tem de recuperar esses valores, independente de eu estar recebendo agora. Porque o condomínio recebe esse valor. Mas na maioria dos contratos, se der alguma coisa errada na cobrança, a cobrança volta muitas vezes pro condomínio. Por quê? Porque na realidade precisa ter uma garantia. Como a gente está trabalhando com recursos, mudanças de gestões, etc., se um síndico vai lá e revoga uma procuração ou tenta fazer alguma coisa errada, vai voltar para o condomínio. Então também tem uma responsabilidade por parte do condomínio e dos condôminos de acompanharem todo esse procedimento, entenderem como é que funciona a garantidora, mas no fringir dos ovos, é uma expressão nossa lá, é mais bônus do que ônus. Certo. Eu acho que o produto de garantia ele traz uma facilidade muito maior pro gestor que compensa isso. É menos briga em assembleia, menos problema de conferência. É uma série de facilidades que isso traz harmonia, por consequência, no condomínio. Quando existe dúvida, principalmente nas contas do condomínio, acaba se tendo uma indisposição já na assembleia. Quando tem uma tranquilidade nesses quesitos, a assembleia flui, o síndico fica mais tranquilo porque não tem desconfiança, né? Se torna uma coisa mais leve. Quais os maiores riscos que o síndico cometem, quando você, com sua experiência no mercado, que você já viu de clientes que você fecharam um contrato e que eram com outra empresa? Quais são os maiores riscos que acontecem ou erros que acontecem na hora de uma contratação? Veja, eu não vejo um risco tão grande para o condomínio, só a longo prazo, tá? Eu acho que o tempo é o que vai trazer a resposta do risco, se não vem fazendo um bom trabalho. Então, nesse ponto, o maior risco seria o acompanhamento da empresa que está, e isso estenda a todos os serviços, não só a garantidora. Mas a garantidora ela entra para cobrar, e não para emprestar dinheiro para o condomínio. Basicamente isso. O trabalho, o objeto do contrato social com qualquer garantidora é cobrança. Então, ela tem que ser uma boa cobradora, boa negociadora. Tá? Então, o risco ele se perpetua e se intensifica quando esse trabalho não está sendo feito. Então, não era na hora de contratação. Porque na hora que tem um histórico ruim no condomínio, uma boa garantidora ela vai avaliar e não vai querer entrar no condomínio. Entendi. Daí o condomínio vai ficar com, muitas vezes, o condomínio que precisa de uma garantidora, que se não tiver uma garantidora vai ter um aumento de taxa para cobrir essa inadimplência, e por ter uma empresa irresponsável anterior, muitas vezes as empresas não vão querer atender o condomínio em função da falta de garantias, porque não cobrou na hora que precisava cobrar. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento da Live Portaria Remota e Ultraclor. A gente está chegando no final, mas tem uma pergunta aqui que é pedindo para você compartilhar algum caso curioso ou interessante que aconteceu envolvendo inadimplência e a atuação da garantidora. Tem algum caso assim, que você poderia dividir com a gente? Tem vários cases, né? E o que a gente fica mais feliz tem um condomínio lá de Curitiba até, que a gente entrou, tinha 75 mil de inadimplência. Né? E a gente se propôs a tentar... Condomínio pequeno, quer dizer, depende da realidade, mas um condomínio não muito grande. Quantos apartamentos? Tinha 100 apartamentos. Médio, né? Médio porte, né? Sim. Então, a gente entrou e o pessoal tava meio resistente em colocar garantia. Eu fiz a proposta, então vamos cobrar esse pessoal aí antes de ver o que a gente faz? Em 3 meses, a gente reduziu para 7 mil esse percentual. Sério? 3 meses? 3 meses.
E fizeram o quê, hein? Pelo amor de Deus. Não, Qual tipo de campanha que vocês usaram? foram diversas formas, mas na realidade a gente tentou fazer uma campanha financeira, porque passando de fato para a garantidora ia aumentar o valor das taxas, né? Vai ter Entendi. honorários, etc. Sim. Mas basicamente é uma cobrança meio que diária, né? As pessoas elas não estão acostumadas a serem pressionadas. E esse reflexo de você ter uma cobrança sistematizada, até entrando um pouquinho no negócio, ele faz tanta diferença porque você veja, eu sou sócio também numa empresa que tem tecnologia para o software que gerencia as garantidoras, né? Aí, na verdade, na garantidora você só intensificou mais as Isso. cobranças. Mas olha só que interessante isso que eu vou te falar, como as pessoas não gostam de serem incomodadas, né? Como é um dos passos da cobrança. A gente implementou um sistema lá, tipo, para pagar no cartão de crédito. E para pagar no cartão de crédito, a gente adiciona essa taxa, como tem nas outras lá. Você quer pagar pode passar no cartão? Pode, mas tem a taxa da maquininha. Sim. No sistema é basicamente isso que a gente colocou lá, e essa proposta de valor também para não onerar os serviços, etc. E a gente teve uma utilização no primeiro mês de 10% da rede, dos inadimplentes usaram essa ferramenta para pagar a taxa de condomínio. Ou seja, eles preferiram pagar a taxa do cartão, se endividar com o cartão, que talvez não tenha uma cobrança tão incisiva, do que deixar de pagar para a garantidora que sabia que ia ter uma cobrança intensiva ali nos próximos dias, caso ele não... Ou também, às vezes, não tinha, né? O valor. Não, pode ser, mas é que por histórico, Uhum. em tese é mais barato dever ainda para o condomínio do que para o cartão de crédito. Sim. Entendeu? Sim. Então, acaba sendo uma... Mas é um ponto de atenção, né? Um dado interessante aí que a gente traz, mas o trabalho bem feito de identificação de cobrança, de estar próximo, de tentar... Isso é um trabalho a longo prazo, né? Esse condomínio foi um case de sucesso, de fato. Baixou muito em 3 meses. Porque tinha um contador no condomínio que não só emitia taxa, ninguém cobrava. Sim. Então, a hora que puxou a rédea mesmo, a gente conseguiu um resultado rápido. Mas a gente consegue reduzir substancialmente ali de 6 a 1 ano a cobrança, com a garantidora, o histórico do perfil de trabalho que a gente executa, a gente tem resultados significativos. Então, independente do condomínio ter inadimplência alta ou não, é interessante ter uma garantidora. Com certeza. Com certeza. Pela organização, pelo... Eu levanto esse ponto hoje, que a comodidade, querendo ou não, as pessoas buscam isso. Sim. E tendo uma transparência, volto a trazer de volta, transparência e facilidade na conferência desses documentos do condomínio, isso reflete na segurança dos moradores. E traz melhoria de vida para todo mundo, porque ninguém gosta, né, de se questionar nesses pontos. Tá tudo claro, tudo tranquilo e o negócio flui. Davi, obrigado pelo obrigado nosso bate-papo. A gente é um papo bem interessante de garantidora, porque eu vejo a garantidora como um braço direito do síndico, é uma ferramenta que ajuda bastante na gestão condominial, né? Síndicos, a gente tem síndicos profissionais que têm vários condomínios, então são várias demandas, né? Então acho que a garantidora ajuda o condomínio nesse sentido de ter aquela tranquilidade, de saber a certeza que as taxas vão cair naquela data certa, né? De ajudar na cobrança. Então eu vejo com bons olhos a garantidora, mas não deixa de ver direitinho qual a garantidora que você vai fechar. Exatamente. É interessante, né, ter esse cuidado de puxar uma documentação, de dar uma olhadinha, de ver um colega síndico que já fechou, que tem também quem está usando, né? É interessante o síndico, porque a gente tem muita gente ofertando, né? Mas a gente tem que buscar mexer com dinheiro. Exatamente. É muito complicado. E dinheiro dos outros é pior ainda, né? Exatamente. Então o síndico responde civil e criminalmente. Exatamente. Né? Por algumas decisões. Mas muito obrigado. Fique à vontade para quando estiver aqui em Alagoas novamente, vir no nosso Papo Reto. Eu vou deixar agora você se despedir do nosso público do Conte TV. Eu queria agradecer então a todos aí pela atenção, nos colocar à disposição lá na Condogold, siga as nossas redes sociais, se ficou alguma dúvida que a gente possa assessorar vocês, sem nenhum compromisso, a gente vai ter o maior prazer em estar esclarecendo, trocando essas figurinhas, porque eu acho que nosso objetivo aqui, não só como empresa, mas como ser humano, é contribuir de alguma forma para a melhoria de todos os aspectos, seja profissionais, da nossa vida, e assim a gente constrói uma sociedade mais feliz e melhor. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Toda segunda-feira, lembrando que às 12 horas tem um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena.
Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.